Olá, seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Vamos discutir questões relevantes para o desenvolvimento da Bahia e uma delas, talvez uma das principais, mais urgentes e emergentes, é a questão da geração de emprego. O Brasil está vivendo um momento quase de pleno emprego e a Bahia tem se destacado também na geração de trabalho com boas remunerações para os baianos. E é para falar sobre isso que eu recebo hoje aqui com muita satisfação o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado, Augusto Vasconcelos. Seja bem-vindo, Augusto. É uma satisfação conversar com você. Muito obrigado, Pablo. Uma honra participar mais uma vez aqui do seu programa. Realmente a Bahia tem se destacado. No ano passado, por exemplo, de acordo com dados do CAGED, nós fomos o terceiro estado da federação que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada. O resultado de um esforço do governo do estado. O governador Jerônimo tem liderado um amplo programa de atração de investimentos, o que possibilita que novas empresas se instalem na Bahia, a exemplo da BID, entre outras, mas também associada com grandes obras de infraestrutura e um esforço que temos feito para ampliar nossos programas de qualificação profissional. Além disso, a gente tem intensificado o microcrédito para o pequeno empreendedor, o que tem possibilitado criar um ambiente de negócios favorável que tem feito com que a Bahia se posicione no top 3 entre os estados que mais geram empregos no Brasil. Augusto já deu um bom panorama de os motivos desse aumento, dessa intensificação da geração de emprego. Eu vou querer aprofundar um pouco mais. Ele é professor, ele é bancário também, é vereador licenciado de Salvador pelo PCdoB e, por último, mas não menos importante, é pai de João, Helena e Pedro e está conosco aqui para falar sobre as questões... Que é a parte mais importante, É inclusive. isso mesmo. Falar de João, Helena e Pedro é falar do futuro, né? Dos seus filhos e dos filhos de muitos baianos. E o futuro passa por geração de emprego, pela possibilidade do desenvolvimento aqui no nosso estado. Quando a gente fala em grandes empresas, como por exemplo o BioID, ou quando a gente fala em grandes obras, como a Ponte Salvador-Itaparica, a gente fala em um volume muito grande de empregos gerados de uma vez só. Mas tem o trabalho de formiguinha. Gostaria que você falasse sobre isso, trabalho de formiguinha, de incentivo do microempreendedor, do trabalho de uma microempresa, de uma loja, de um salão de beleza. Como é que isso se desenvolve na sua pasta? Pois é, Pablo, a gente está preparando a Bahia para o futuro, agindo já no presente, mudando a realidade de muitas famílias. É assim que o governo do estado tem trabalhado, tanto na frente de busca de novas empresas se instalarem em nosso estado, inclusive com o aumento da industrialização, para gerar novas tecnologias e possibilitar também empregos com valor de remuneração maior, mas além disso, estimulando e valorizando o empreendedor, aquele que quer montar seu negócio, que muitas vezes encontra várias portas fechadas, mas que nós temos desenvolvido um amplo programa de apoio ao pequeno empreendedor e ao microempreendedor. Nós temos hoje o programa chamado Cred Bahia, que é um programa de microcrédito que nós ofertamos até R$21 mil de empréstimos para que o dono de uma pequena padaria, de um açougue, de um mercadinho, uma baiana do acarajé, alguém que está começando um pequeno negócio, possa comprar uma matéria-prima, um maquinário para impulsionar o seu negócio. Mas, além disso, nós já temos hoje, através da nossa agência de fomento, que é a Desen Bahia, vários programas de apoio a médias e até grandes empresas, com apoio estratégico para fortalecer a sua produção, gerar desenvolvimento e possibilitar o surgimento de novos empregos. Temos também uma outra frente, que é a economia solidária, onde nós temos 23 centros públicos de economia solidária atuando em todas as regiões do nosso estado, com o objetivo de impulsionar aquela associação, aquela cooperativa e até mesmo aquelas pessoas que se juntam para produzir economicamente, mas que não encontram respaldo das estruturas tradicionais de bancos e de outras empresas e que encontram na nossa política de economia solidária não só assistência técnica, como qualificação e apoio à comercialização. Nós estamos levando essa produção da economia solidária para grandes shoppings, levando também para serem expostas fora do país, vendendo produtos da cadeia produtiva do licuri, do umbu, do cacau, também produções na área do artesanato. Hoje desenvolvemos uma das principais políticas de fomento ao artesanato do Brasil. A Bahia realiza o Festival Nacional do Artesanato na Bahia. Foi um sucesso as duas outras edições. Esse ano faremos mais uma edição do FENABA. Mas além do festival, nós
Impulsionamos também o artesanato, não só com lojas para vender a produção artesanal baiana, mas também levando esse artesanato para que possa ser, inclusive, exportado. Já tem um mercado consumidor do artesanato baiano fora do país e nós estamos construindo caminhos para escoar essa produção, valorizando a nossa arte ancestral e, ao mesmo tempo, gerando renda para essas comunidades. Ou seja, e aí quando o Augusto está falando assim, eu imagino logo o trabalho que principalmente atinge o interior do estado, né? O interior do estado é muito notório, o recôncavo também muito notório em produção de artesanato. Agora, bora falar sobre um tema sensível. A redução da escala 6x1. É por que eu digo sensível? Porque seria o melhor dos mundos se a gente pudesse fazer essa redução sem consequências, né? E eu já ouvi muitas das possibilidades e você deve ouvir muito mais na condição de secretário de Trabalho e Emprego. Uma das consequências apontadas pelo setor de serviço, os bares e restaurantes, sobretudo aqui do nosso estado, é o que eles chamam de possibilidade de desemprego ou subemprego. Na sua cabeça, dentro da lógica do seu trabalho, como é que a gente consegue conciliar a redução dessa jornada com a manutenção de empresas, de micro e pequenas empresas que trabalham com serviço? Com os avanços científicos e tecnológicos, é possível reduzir jornada de trabalho sem reduzir produtividade. Existem vários instrumentos que, inclusive, aumentam a produtividade das empresas, vários setores têm se beneficiado desses avanços e nós acreditamos que é possível, sim, reduzir a jornada sem redução de salários, garantindo uma melhor qualidade de vida para o trabalhador e melhorando também o ambiente das empresas. Porque a redução da jornada, ela tende a acarretar uma redução também do adoecimento. Hoje, um dos principais problemas das empresas, pequenas, médias e grandes, é o adoecimento mental. Sobrecarga de trabalho, estresse, a ansiedade tem ocasionado uma série de afastamentos do trabalho. Então não adianta você explorar o trabalhador e, ao mesmo tempo, ele se afastar por um adoecimento. A própria empresa vai perder aquela mão de obra. Então é fundamental ter o apoio também do setor empresarial para essa causa, que é uma causa que eu considero fundamental. O movimento sindical já levanta essa pauta há muitos anos. O presidente Lula já se posicionou, encaminhou um projeto de lei, já existem outros projetos tramitando dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Nossa expectativa é que possa ser aprovado, assegurando pelo menos 2 dias de descanso para todas as pessoas, com o objetivo de aumentar o tempo de convívio com a família, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde, para acessar o esporte, a cultura, o lazer. Tudo isso é fundamental. Ninguém vive só para trabalhar. O trabalho É possível, desculpe até, é uma Augusto, parte importante, mas não é a única parte da dimensão da vida. é possível algum tipo de ação governamental, sobretudo do governo federal? Estou perguntando a um político experiente, vereador licenciado, secretário de Estado. É possível algum tipo de compensação? É essa a reivindicação, por exemplo, do setor produtivo? Algum tipo de compensação viabiliza essa medida? Pablo, eu estou atualmente como secretário-geral do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho e nós aprovamos uma carta dos secretários de todos os estados da federação, onde nós apontamos sermos a favor do fim da escala 6x1 e de que sejam criados algum mecanismo para mitigar ou pelo menos fazer uma transição, mas voltada para micro e pequenas empresas. Porque essas são as maiores empregadoras do país. A gente sabe que para as grandes e médias empresas, elas têm condições de absorver melhor, mas a micro e a pequena, a gente precisa trabalhar isso. A gente entende que é importante ter mecanismos, sejam fiscais, tributários, de compensação de encargos sociais, mas que é fundamental contar também com essa visão empresarial que entende que o trabalhador ele é parte da estratégia de desenvolvimento, porque ele também é consumidor. Sim, Na medida em que você perfeito. também reduz a jornada de trabalho, vários outros setores se beneficiam. O setor do turismo, por exemplo, do entretenimento, o setor do esporte, o setor dos produtos de saúde, também eles ganham, porque vai aumentar o giro da economia em outros setores, em outros segmentos da própria economia. O setor de bares e restaurantes, que, por exemplo, você mencionou, que pode, num primeiro momento, ficar contrário ao fim da escala 6x1, porque vai ocasionar, de alguma maneira, alguma realocação ali das jornadas de trabalho internas, ele é um setor que tende a se beneficiar bastante. Porque vai aumentar o seu mais negócio, gente de folga, mais mais gente gente de curtindo. folga, mais possibilidade das pessoas terem acesso ao lazer, ao momento ali da descontração, o próprio entretenimento. Então, a gente acredita muito de que a própria economia ela se beneficia com essa redução da jornada de trabalho. Nos países onde ela foi implementada, foi um sucesso. Nós não temos casos de exemplos de países que quebraram porque houve redução da jornada.
A gente entende que todas as vezes em que houve avanços sociais, parte das elites econômicas se posicionaram ao contrário. Foi assim com o surgimento do 13º, das férias, foi assim com o surgimento da própria CLT, do direito previdenciário, e mesmo assim o país não quebrou. Ao contrário, é fundamental assegurar esses direitos sociais, porque eles também ajudam a distribuir renda, melhorar a vida das pessoas e garantir mais dignidade no trabalho. Esse que deve ser o principal objetivo para que nós possamos cumprir essa missão constitucional, que é garantir bem-estar ao povo brasileiro. Augusto Vasconcelos é secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do governo do estado. Por que eu frisei e pontuei bem o esporte? Porque eu li uma notícia bem recente, enquanto a gente está fazendo essa gravação, sobre investimentos em esporte pelo governo da Bahia e como isso está sendo um destaque, inclusive em nível nacional. Quais os indicadores que você tem disso, Vasconcelos? Nós recebemos recentemente um selo do Instituto de Inteligência e Pesquisa Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que reconhece que o governo do estado da Bahia é o que mais investe em esporte no Brasil. E quem está afirmando isso não somos nós, é uma instituição renomada que considera os investimentos com recursos próprios. Tudo isso porque nós atuamos desde a iniciação esportiva com crianças e adolescentes, nos nossos diversos programas que temos, a exemplo do Esporte por Toda Parte, onde nós já implantamos em 260 comunidades periféricas da capital e do interior. E, além disso, nós temos o apoio ao alto rendimento para os atletas que estão disputando competições nacionais e internacionais. Aumentamos os investimentos no Faz Atleta, onde nós chegamos em 2 anos a 30 milhões de reais investidos para apoiar atletas, competições esportivas e também programas sociais através do nosso programa que isenta as empresas patrocinadoras de pagar uma parte do ICMS em contrapartida a apoiar o esporte. E temos ainda o Bolsa Esporte e um amplo programa de investimento em infraestrutura esportiva. Só no governo do governador Jerônimo já foram investidos mais de 300 milhões de reais em reformas de estádios, ginásios, quadras, pistas, piscinas, isso tudo num amplo programa de fortalecimento do esporte na capital e no interior. Nos dá muito orgulho afirmar que hoje nosso estado tem vários atletas disputando, inclusive Olimpíadas, Paralimpíadas, mas é bom a gente perceber que para que um atleta de ponta chegue numa competição desse nível, tem muitos outros que foram formados nos programas sociais que nós desenvolvemos. E a gente fica muito feliz porque temos alcançado grandes resultados dentro das competições e principalmente fora. O esporte é uma das principais estratégias para o enfrentamento da violência, promoção da saúde, integração das comunidades e fortalecimento também dos indicadores educacionais. E nós acreditamos no esporte como instrumento de transformação de vidas. E é isso que a gente tem proporcionado e a gente está muito feliz com os resultados que temos alcançado. Agora eu quero conversar diretamente, não apenas com o secretário de Trabalho, também sobre trabalho, mas com o presidente do Sindicato dos Bancários, função exercida por Augusto Vasconcelos durante uma longa temporada, inclusive com participação aqui na Aratu, com os informes do Sindicato dos Bancários aqui na Aratu. Eu sou filho de bancário e eu percebo uma redução muito significativa do número de vagas de emprego, do número de agências. Isso é um fenômeno nacional e internacional, mas aqui na Bahia acontece muito. E a principal explicação que eu ouço, Augusto, é: não, isso aí é avanço da tecnologia. É só resumido dessa forma? É por causa do avanço da tecnologia que os bancários estão perdendo emprego ou tem outras razões para isso? Não é só o avanço da tecnologia que tem reduzido postos de trabalho nos bancos. Existe uma estratégia de contratações mediante terceirização, pejotização e a criação de novas empresas que não se adequam à convenção coletiva dos bancários, que, diga-se de passagem, é a maior convenção coletiva de trabalho de todo o continente americano. Uma conquista dessa categoria que se organiza há muitos anos e que tem arrancado vitórias junto ao setor financeiro. Os bancos adotaram a estratégia de criação de fintechs, de outras empresas de tecnologia que não cumprem, muitas vezes, as mesmas regras que os bancos tradicionais cumprem, o que gera, inclusive, uma concorrência desleal. A gente tem tratado deste tema, inclusive dentro do Congresso Nacional, com a apresentação de projetos que estão tramitando. Eu, como presidente do Sindicato dos Bancários, atualmente licenciado, mas atuante nessa categoria
temos participado de várias mesas e audiências sobre o tema. O Sindicato dos Bancários tem levantado a pauta da discussão, inclusive de redução de jornada na categoria, porque essa categoria ela aumentou sua produtividade em razão da própria tecnologia. O que um bancário dos anos 80 realizavam, hoje você pode fazer isso com muito menos tempo. Então você pode aumentar a produtividade, mesmo reduzindo jornada de E o trabalho. rendimento aumentou? Muito. O rendimento financeiro, os bancários estão ganhando mais com O isso? setor financeiro é o setor que mais lucra na economia nacional. E há um descompasso entre os salários dos trabalhadores e a lucratividade obtida pelo setor. É evidente que o sindicato dos bancários tem conquistado vitórias, com avanços salariais e melhorias em direitos. O sindicato dos bancários foi o primeiro do país a conquistar, por exemplo, o direito à PLR, a participação dos lucros e resultados. Foi o primeiro a conquistar a licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias, planos de saúde, previdência complementar. Mesmo assim, ainda existe uma diferença muito grande entre o que o banco realiza de lucro ao final e o que os trabalhadores recebem de remuneração. E esse descompasso, ele precisa mudar. A gente defende uma série de estratégias, como, por exemplo, não só o aumento do salário, mas também mecanismos que garantam promoção para mais pessoas, para que você possa também melhorar as condições de trabalho, aumentar também possibilidade de crescimento profissional dentro dessas empresas. Hoje, várias agências têm sido fechadas, o que tem gerado um prejuízo enorme para a categoria e para a população, que perde o espaço do atendimento. Nem tudo a tecnologia resolve. Vocês imaginam fazer um contrato habitacional que vai durar 30 anos, 35 anos, conversando Sem apenas com conversar uma olho no inteligência olho, né? artificial ou num aplicativo, sem poder tirar uma dúvida, sem poder fazer aspectos que você ali num diálogo, né, com uma pessoa lhe atendendo, pode lhe informar melhor, você ficar com mais segurança, porque nós estamos falando de grandes contratos. Então, é fundamental ainda o atendimento presencial. A gente entende o atendimento tecnológico que existe, nós não estamos negando isso, mas o que está acontecendo na categoria é um paradoxo. Se você olhar os dados do CAGED, o setor financeiro aumentou a contratação. Mas por que diminuiu o número de bancários? Porque, na verdade, os bancos, as fintechs e essas empresas do setor financeiro estão contratando trabalhadores sem caracterizá-los como bancários. Estão camuflando. Camuflando, né? Usando uma estratégia de contratar outras empresas, pejotizando, terceirizando e até driblando mesmo, contratando pessoas que são da área de tecnologia como se não fossem bancários. Hoje, qual é a principal atividade de um banco? É um serviço tecnológico na área financeira. Por que esse trabalhador que atua diretamente nesta área não é enquadrado na Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários? A explicação é uma só, porque os bancos, as fintechs e essas empresas do setor financeiro querem driblar os direitos que a categoria conquistou ao longo dos anos. E isso não pode acontecer. Bora continuar falando rapidamente sobre os bancos, aproveitando sua experiência, e eu sei que na condição de sindicalista você se posicionou muitas vezes contrário aos banqueiros, aos grandes empregadores, para defender a categoria. Só que, especificamente, com essa questão do Banco Master e a derrocada de outras instituições financeiras, eu passei a ter um outro olhar até para os banqueiros, Augusto, porque foram os bancões, os chamados bancos tradicionais, que seguraram essa onda pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você teme, como eu, uma derrocada completa do sistema financeiro nacional? Excelente pergunta, Pablo. A Constituição Federal, em seu artigo 192, delegou ao Congresso Nacional a regulamentação do setor financeiro. A verdade é que ainda precisamos de uma legislação atualizada e moderna que garanta mais segurança para a população. Um banco tradicional, eu não vou citar marcas, mas os 5 maiores bancos do país detêm hoje 90% dos ativos. No entanto, se nós computarmos que existem várias fintechs e empresas de tecnologia, que na verdade são bancos disfarçados de empresas tecnológicas, eles na prática hoje têm valor de mercado superior dos bancos tradicionais. E muitas dessas empresas não cumprem o Acordo da Basileia, que é um tratado internacional que garante segurança jurídica nas relações financeiras, também não cumprem resoluções do Banco Central, que muitas vezes só se aplicam para os bancos tradicionais, não cumprem a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários e acabam gerando uma concorrência desleal e uma fragilização do setor. Foi o que aconteceu com o episódio do Banco Master.
Como é que um banco oferece uma rentabilidade de mais de 40% acima do CDI? Para quem não sabe, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é equivalente ao valor hoje da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Uma rentabilidade de 40% acima da Selic é algo inimaginável. Não dá para cumprir isso? Ninguém vai cumprir. Então, na verdade, é uma pirâmide financeira, disfarçada de empresa do setor. Então, uma empresa como essa, que dá um golpe, deram um golpe no Brasil, no povo brasileiro. E quem está pagando essa conta? A própria população. Porque o Fundo Garantidor de Crédito, que ele tem recursos dos principais bancos do nosso país, ele acaba sendo repassado na hora em que aumenta-se taxa de juros, na hora que se cobra uma tarifa de um cliente. Então, na prática, é o povo brasileiro que está pagando essa conta. Não tem almoço grátis. Isso revela que é fundamental ter um Banco Central atuante, que fiscalize, mas que tenha instrumentos também legais para exigir que essas empresas de tecnologia se enquadrem nas mesmas regras dos bancos tradicionais. Esse episódio do Banco Master é revelador, porque hoje passa na propaganda aí várias empresas chamadas Bank, né? Não sei quemzinho, Bank. Mas ali, ele na hora de você exigir que ele cumpra as regras de banco, eles dizem que não são bancos, são fintechs, mas usam o nome de bank. Essas fintechs, elas precisam sim ser regulamentadas e a gente entende que isso é importante para o Brasil. E é bom registrar. Bancos, a atividade bancária, ela é fundamental para qualquer país. Ninguém é contra a existência do banco. O que a gente entende é que os bancos e também as fintechs, elas devem estar a serviço de um projeto de desenvolvimento. Financiar projetos de longo prazo, garantir financiamento da infraestrutura para que melhore a vida das pessoas, atuar também nos programas sociais. Quem faz isso, na atualidade, são os bancos públicos, que são importantes. Você pega a Caixa Econômica, o principal financiador da habitação, do saneamento básico, o Banco do Brasil, principal motor da agricultura brasileira, o Banco do Nordeste, que é fundamental para a nossa região, o BNDES, mas é necessário também que os próprios bancos privados tenham como parte da sua estratégia, assim como já acontece em outros países do mundo, também ajudar o financiamento da produção, financiar a indústria, financiar o comércio, os serviços, a agricultura, o turismo, financiar projetos de longo prazo para que o Brasil possa crescer e se desenvolver. E esses bancos também lucrarão com o próprio crescimento da economia e a gente entende que esse processo pode sim ser melhorado para que nós tenhamos um setor financeiro não a serviço da agiotagem ou de quem quer ganhar dinheiro sem produzir empregos, mas a serviço de um projeto de país que considere que o desenvolvimento nacional passa pela valorização de quem trabalha. Eu conversei aqui com o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, também vereador licenciado do PCdoB aqui em Salvador, professor, bancário, presidente e licenciado do Sindicato dos Bancários e pai de João, Helena e Pedro. A principal atribuição. A principal atribuição de Augusto Vasconcelos. Foi muito bom conversar com você. Seja sempre bem-vindo aqui, principalmente trazendo boas notícias sobre geração de emprego. Muito obrigado, Pablo. Quero parabenizar a você, ao SBT, a Aratu, pelo programa. É muito importante ter na TV aberta programas que travem a discussão pública, que as pessoas possam participar desse debate. Muita coisa está acontecendo e é importante que a gente fique atento para garantir que o Brasil siga no caminho do desenvolvimento com inclusão social, sem baixar a cabeça para nenhuma outra nação estrangeira. E a gente tem trabalhado muito, toda a equipe do governador Jerônimo, para gerar mais empregos, aumentar os investimentos em qualificação profissional, fortalecer a rede Cine, como temos feito, e atuar também na pauta do esporte, da economia solidária, do fomento ao artesanato, que são missões importantes da nossa secretaria. Obrigado, Augusto. Obrigado a vocês pela companhia e até o próximo encontro.